até o Play Store e ali baixe a Bíblia Sagrada para você acompanhar comigo. A Bíblia hoje ela está voluntária a todos quantos quiserem ouvir a Bíblia ou ler a Bíblia. Ela está tão voluntária, né? Está aí na internet à disposição para nós poder juntamente acompanhar a mensagem do Evangelho. Abra comigo a Bíblia Sagrada, Isaías capítulo 61, versículo 1. Eu vou dar um tempinho para você, para que você baixe aí a Bíblia Sagrada. É necessário ter a Bíblia Sagrada. Há tantos aplicativos no celular, né? Joguinhos, né? Videogames e tal. Baixe a Bíblia também, para que nós possamos nos alimentar nessa tarde. Amados, a Bíblia Sagrada diz assim: as boas novas da salvação. Isaías capítulo 61, versículo 1, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, em vós chamarão ministro de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos glorificareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade. Do roubo dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. As suas posteridades será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei e muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Amém? Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa a palavra de Deus. Deus está trazendo aqui uma palavra de renovo espiritual a todos nós. Deus está aqui inspirando pelo Espírito dele uma palavra que, se você abrir o coração para essa palavra, então você vai realmente cair numa realidade que é somente em Deus que nós alcançamos o descanso. Todos os resultados que nós estamos esperando, então é somente em Deus, somente no Senhor. Às vezes nós estamos esperando coisas das mãos do homem, a justiça pelas mãos dos homens, uma vida melhor proporcionada pelas mãos de homens,
Mas aqui a Bíblia Sagrada está dizendo que é somente do Senhor, é somente Ele. Então a Bíblia Sagrada diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Isaías pronunciou essas palavras cirreverência, ou seja, fazendo uma referência a Jesus. Há 1800 anos atrás do nascimento de Jesus, ele já falava de Jesus. Ele já dizia para o povo daquela época sobre o ministério de Jesus. Jesus Cristo, ele nasceu de uma virgem, o qual foi entronizado no ventre daquela virgem pelo Espírito Santo. Não foi um fruto de pecado, mas foi um plano de Deus, que ele viesse do céu, porque ele já existia. Antes da fundação do mundo, Jesus já era. Jesus já existia, ele já era o próprio Deus. Então houve o plano de salvação para toda a humanidade. E então houve esse plano da salvação ali no céu, ali diante do trono da graça, diante do trono do Altíssimo. Houve esse plano de salvação, que era necessário que um viesse morrer por toda a humanidade. Um viesse ser sacrificado por toda a humanidade. Porque até então a Bíblia Sagrada diz que quando o homem pecava, o homem transgredia, então ele levava um cordeiro até o sacerdote, e ali o sacerdote degolava aquele cordeiro, e colocava sobre um altar de pedras, e ali era queimado aquele cordeiro, era derramado o sangue daquele cordeiro, e era oferecido a Deus pelos pecados daquele homem. Mas Deus já não suportava mais o sacrifício dos animais. Deus já não suportava mais esse tipo de sacrifícios. E quanto mais os animais também. Os animais estavam sendo exterminados, porque o pecado a cada dia se prorrogava sobre a terra. Era prorrogação de pecados. Eu pecava hoje, amanhã já estava pecando. Pecava amanhã, depois de amanhã já estava pecando de novo. Então a prorrogação de sacrifícios era constante, só por um homem pecador. Centenas e centenas de animais morriam por causa de um só homem. Imagine por 1 milhão de homens, quantos animais. Então houve o plano de salvação, que Jesus viesse até a terra. Jesus deveria nascer como homem, porque Deus olhou para a terra e não viu nenhum homem sequer para ser o libertador da humanidade. Não existia nenhum, todos pecaram. Está no livro de Romanos capítulo 3, todos pecaram. Então não havia na terra alguém que viesse substituir um cordeiro, substituir um resgatador, substituir um salvador. Então Deus olhou para o seu próprio filho, que está ali no livro de João 3,16, e enviou o seu filho unigênito, para que todos venham crer no nome do Filho de Deus, e não venham perecer, mas venham ter a vida eterna. A promessa da vida eterna já veio ali em Isaías capítulo 61, há 1800 anos atrás. Já Isaías falou que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele profetizava referente ao Filho de Deus. E o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ele pousou sobre o Filho de Deus. Nós vemos que ali na hora do batismo, aonde João Batista batizou Jesus, quando Jesus saiu das águas, depois da
imersão das águas, a Bíblia diz que uma voz do céu ecoou naquele momento, em muitos watts de som, maior que os watts de som dessa caixa que eu estou usando. E esta voz disse: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Quando João batizou Jesus, essa voz veio do céu. Quando Jesus saiu das águas, esta voz ecoou nos céus. E ele disse: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. O próprio Deus falou essa palavra. E logo viram que uma pomba em forma corpórea de uma pomba. Só que essa pomba não era uma pomba comum, era uma pomba que resplandecia. Ela desceu do céu e pousou sobre Jesus. Simbolicamente é o Espírito do Senhor que veio sobre Jesus. E aqui está o Espírito do Senhor. Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Jesus, ele olhava para a humanidade. Ele estava ansioso pela oportunidade de começar o ministério dele na terra. Mas então ele tinha que cumprir a justiça divina de Deus. Então ele tinha que ser batizado nas águas, porque é um cumprimento da justiça do eterno Pai. Então, quando ele foi batizado, ele recebeu o Espírito do Senhor. E ele saiu a pregoar as boas novas. Ele saiu por Jerusalém, por Judeia. Ele saiu pelas cidades circunvizinhas, aos redores de Jerusalém, anunciando as boas novas, anunciando a salvação, anunciando aos quebrantados, como diz aqui, né? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Quem são os aquebrantados? Pessoas aquebrantadas são aquelas que estão passando por grandes dificuldades, desorientadas, como ovelhas sem pastor. Jesus olhava para a humanidade e via como um grande rebanho, desorientada, como um grande rebanho sem pastor. E ele chorava pela humanidade. Ele amava tanto as almas, as pessoas. O aquebrantado é aquele que até mesmo nos nossos dias está tão oprimido que não deseja mais viver. Aquebrantado é aquele que nos nossos dias está desejando a morte. Quantos e quantos que não tem mais o prazer na vida? Quantos e quantos que não se satisfaz com o próprio ser, com a própria pessoa que é? São os aquebrantados. Tem pessoas que se olham no espelho, ele não consegue engolir a ele mesmo, não consegue olhar para a face dele, se sente oprimido em olhar para a própria face dele. Aí tem que modificar, tem que fazer, não quero entrar nesse assunto, mas é pessoas que estão insatisfeitas consigo mesmo. Então Jesus veio para pregar as boas novas aos aquebrantados. Quantas pessoas que uma hora dessa está em cima de um viaduto se jogando? Quantas pessoas que uma hora dessa está dentro de um quarto com um revólver apontado para o ouvido para se suicidar? Quantas pessoas que estão com um monte de comprimidos em um copo d'água ao lado e um punhado de comprimidos para tomar e pôr um fim na sua vida? Estes são os aquebrantados. E Jesus veio para eles pregar boas novas aos aquebrantados. Enviou-me a curar os aquebrantados. Olha só, então tem cura para o oprimido, tem cura para a pessoa com depressão. Diz que não tem cura, né? As pessoas dizem que não tem cura para a depressão, né? A depressão diz que a pessoa tem que morrer depressível, tomando remédios
antidepressivos. Mas a Bíblia está dizendo aqui que tem cura sim, mas tem que abrir o coração para Jesus, tem que aceitar a Ele como seu Salvador, tem que confiar no Senhor, tem que ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Tem que abraçar a verdade de Jesus, tem que abraçar a palavra dele, tem que abraçar a palavra, os ensinamentos dele. É impossível nós querer agradar a Jesus se nós não aceitar os conselhos dele. Qual é a mãe que sente prazer em um filho que não dá ouvido aos seus próprios conselhos? Qual é o pai que tem prazer em seu filho, que seu filho ignora os seus conselhos? Assim é o próprio Senhor Jesus. Ele quer que nós dê atenção aos conselhos dele, ele quer que nós observe a palavra dele, ele quer que nós tenha, não curiosidade, né? O curioso é uma coisa passageira, pessoa curiosa é uma coisa que passa rapidinho, pronto, já começa, volta tudo de novo às práticas. Mas é a pessoa que faça interesse em conhecer a vontade de Deus sobre a vida dele. Se você for no livro de Romanos capítulo 12, né? Ali diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivos e santos a Deus, que é o vosso culto racional a Deus. E então descobrireis qual é a vontade e agradável vontade de Deus sobre a vida de vocês. Então, quando nós nos apresentamos para Deus em santidade, em sacrifício santo para Deus, nós vamos começar a descobrir qual é a vontade de Deus sobre nós. Que lindo, né? Por isso que nós devemos dar crédito, buscar, estudar a Bíblia. Não vou dizer estudar, porque a palavra estudar se torna uma coisa assim meio que, né? Mas, porque Deus não se estuda, tem um negócio de teologia, né? Teologia significa estudar a Deus, mas Deus não se estuda, Deus se busca. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocar o nome de Deus. Então Deus não se estuda, Deus ele é um ser que é impossível nós estudar Ele. Mas se nós buscar com o coração aquebrantado, um coração cheio de amor por Ele, então Ele começa a se revelar para nós, Ele começa a esclarecer a palavra dEle, Ele começa a ficar mais perto de nós através do seu Espírito. Então nós começamos a entender a boa e agradável vontade de Deus sobre nossas vidas. Que lindo, né? Aleluia, estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. O Espírito de Deus está aqui. Vamos para frente aqui. Diz assim mais, olha só: curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. Os algemados, os cativos. Quanta gente que está presa, né? Quanta gente, tem pessoas dentro do terminal aqui, ó, que está presa. Eu fui um preso. Eu nunca cometi um crime a ponto de cair dentro de uma cadeia e ficar preso pelas autoridades, mas eu era um preso livre. Eu era preso no vício, preso na prostituição. Eu era preso de tal maneira que eu não tinha forças de servir a Deus. A pior prisão é o pecado. A pior prisão é o pecado que rola dia após dia para nos aprisionar a cada dia. O pecado, a prisão do sexo livre, a prisão das amizades inadequadas, a prisão, o que mais me enrolava eu para não conhecer Jesus era a prisão das minhas amizades. As minhas amizades me faziam eu não me achegar a Deus. As minhas amizades me fazia eu não andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu aceitei Jesus como meu Salvador tendo ainda meus 27 anos. Era aquele jovem já bem madurão, mas só queria balada, só queria droga, só queria bebida, só queria sonzeira para a cabeça, né?
Então o que me aprisionava mais era eu pensar que um dia, para mim ser crente, eu tinha que andar com a Bíblia debaixo do braço. Meu Deus! Eu sabia que aqueles amigos da balada, aqueles amigos, as jovens, os jovens, os moços e as moças, iam me apanhar na rua com um livro desse debaixo do braço. Ah, mas para mim era uma tortura. Não, eu era preso às minhas amizades. Então eu me envergonhava do Evangelho. Eu me envergonhava que um dia eu teria que se me identificar como cristão. E até então eu conhecia que ser cristão tinha que carregar a Bíblia. É, não é, Gabriel? Eu conhecia assim. Hoje eu vejo os cristãos de hoje que não usam mais a Bíblia, usa um tablet, usam, que nem aí eu estava falando, a Bíblia no smartphone, no Play Store. Então prefere mais ficar acompanhando, até mesmo dentro da igreja, pelo celular. Então uma coisa mais assim, né, chique. Mas antes não. O jovem, para ser um cristão, tinha que carregar e não tinha a Bíblia pequena. As Bíblias de outrora só biblona, grande. Aí eu fui e ganhei uma Bíblia João Ferreira de Almeida, mas tinha desse tamanho assim, ó. Aí o meu pastor disse assim, ó, tô te dando uma Bíblia. Eu quase que disse para ele, mas não tinha uma menor, que essa é muito grande. Mas eu fiquei envergonhado. Peguei aquela Bíblia e comecei a caminhar para a igreja. E Jesus foi me libertando, foi tirando aquela coisa que eu sentia. Aí os jovens que a gente fumava maconha junto, se prostituía, fazia os cambal, aí começaram a se distanciar de mim. Aí já nem me cumprimentavam mais. E eu fui me tornando como um estranho para aquelas amizades. Mas Deus começou a colocar novas amizades no meu caminho. E me tornei um jovem cheio do Espírito de Deus. Me tornei um jovem amante da Bíblia Sagrada, amante do Evangelho. De repente estava eu nas ruas, pregando a palavra, falando do Evangelho, falando de Jesus, orando pelas pessoas na rua, os oprimidos. De repente Jesus já começou a curar através das minhas orações. Jesus já começou a libertar pessoas. Já comecei a ganhar almas para o reino dos céus. Comecei a levar jovens para a igreja. E aquilo foi me deixando eu mais ousado. Até um dia que começou a aparecer os sinais de Deus na minha vida. Então o Senhor veio e me deu o Espírito dele. E eu comecei a pregar e a libertar os cativos, visitar hospitais, pessoas enfermas. Jesus começando a curar, começando a visitar pessoas na favela, pessoas do crime. E o ministério de Deus veio sobre minha vida de uma forma tão tremenda e maravilhosa. E eu tomei gosto por isso, irmãos. Desde quando eu tinha 27 anos, que eu conheci Jesus. Hoje estou com 56 anos. E nem penso em largar esse evangelho. E continuo pelos terminais, continuo pelas biqueiras, continuo pelos pontos de prostituição, pelas ruas, semáforos, falando desse evangelho. E agora Jesus me deu um grande companheiro, o Gabriel, um jovem com 17 anos, pôs no meu caminho aí também para fazer essa obra comigo. E tem mais outros por aí. Eu não tenho igreja, eu não tenho denominação, mas eu tenho um ministério de pregar na rua. E as pessoas chegam até onde eu estou pregando, como eu queria ser também um pregador como vocês são, pregar na rua. Eu acho lindo esse ministério.
E o interessante, meus irmãos, que esse ministério não precisa teologia. É interessante que esse ministério não precisa, meu amado, você se unir com um grupo, não. É você entrar no teu quarto, fechar a tua porta, orar ao teu Deus, orar em secreto com Deus. Então, secretamente, Ele começa a te recompensar, começa a derramar do Espírito, começa a te dar conhecimento na palavra, começa a te dar força no jejum, começa a te dar força. Então, quando você vê, você está de pé para fazer essa obra linda e maravilhosa. A coisa maior que tem na vida de um homem é ser um ganhador de almas, não por dinheiro, não por finanças, mas por amor a Jesus. Esta obra, ela é uma obra voluntária. Sabe o que eu faço? Eu sou soldador de chassis e caminhão. Segunda a sexta é marretada, sábado e domingo é a espada na mão. Estamos aí, irmãos, e Deus tem mantido eu com muita saúde. Não tomo um comprimido para baixar uma pressão, para controlar uma diabetes, um colesterol alto, não. Por quê? Porque Jesus tem cuidado de mim. Você viu a importância, meus irmãos, de se entregar a Jesus? Olha a importância que é. Você, jovem, você está perdendo o teu tempo, meu amado. Você está perdendo um grande tempo. Eu me arrependo de não ter aceitado Jesus com 7 anos de idade, em vez de 27 anos. Ah, se eu tivesse abrido meu coração muito antes, Deus teria feito muitas coisas lindas na minha vida sendo jovem. Mas não, eu me iludia com esse mundo. Eu gostava de rock and roll, gostava de curtir sonzeira pesada, cabelos longos, algumas bijuterias no corpo como metaleiro, mas vi tudo aquilo ali que nada resolvia. Aí você me pergunta assim: como foi a tua conversão, irmão? Sabe como foi minha conversão? Chegando em casa, tinha passado um grupo de irmãos evangelizando na rua e deixaram um panfletinho assim, ó, quadradinho, com a música do AC/DC, Hell's Bells, Sinos do Inferno. E eu peguei aquilo, comecei, poxa, minha banda preferida. Aí começou assim dizer: quando os anjos do céu descerem soando as suas trombetas para chamar os escolhidos a Deus, eu soarei o meu sino para entregar os meus fãs a Satanás. Eu na hora, eu disse: não quero mais saber de AC/DC, não quero saber mais de rock and roll, eu quero é Jesus, eu quero a Bíblia, porque até então Jesus me promete na sua palavra que Ele tem um lugar preparado para mim no céu e não no inferno. E abandonei os meus ídolos. Eu era um idólatra. Quando eu escutava som de AC/DC, eu vibrava, eu camboteava, eu dava salto, eu corria, eu fazia loucuras. Agora eu sou um louco pelo Evangelho de Cristo. Agora eu corro para lá, corro para cá, vou para lá, vou para tantas cidades desse Paraná em busca das almas. Antes eu corria agitando a cabeça, batendo a cabeça pro diabo diante do rock and roll. Hoje eu sirvo a Jesus e corro para ganhar as almas para o reino dos céus. Aleluias! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Povo de Pinhais, é tempo para reconciliar com Deus. É tempo de aceitar a Deus, é tempo de aceitar Jesus como Salvador. Ele só tem coisas boas para nós. Podia ir até mais em frente, mas nós temos muita coisa ainda nessa cidade. Estou com um propósito ainda de ir para o centro, vou deixar o Gabriel pregar ali no centro. Temos que usar esses jovens que estão com toda a força, né? E aqui por enquanto vai ficar essas mensagens,
que eu falei para vocês, mas acate no teu coração, abrace essas mensagens que saiu aqui, porque é Deus falando na tua vida, falando com a tua alma e com o teu espírito. Deus quer te levantar, jovem. Deus quer te levantar, você, mesmo que seja velhão. Deus ainda tem um plano na tua vida para ganhar as almas. Deus tem um plano na tua vida. Ah, mas eu sou já cansadão, velhão. Não, para ganhar almas não tem idade. Deus nos enviou para pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer, infelizmente, vamos fazer o que, né? Quem não crer será condenado porque não creu no evangelho de Cristo. Não acreditou. Não creu no evangelho. Infelizmente, estes perderão a oportunidade. Amém? Quero fazer uma oração com você que queira fazer uma aliança com Deus. Põe a mão no teu coração e vamos fazer uma oração a Deus. Aí no teu lugar você vai falar com Deus e vai fazer um propósito com Ele, de a partir de hoje as coisas mudar na tua vida. Você deixar tudo aquilo que não provém do Espírito de Deus e se entregar a Ele. Vamos lá, vamos fazer essa oração. Já tem uma irmã ali com a mãozinha no coração. Tem mais alguém? Põe aí a mãozinha no coração. Vamos fazer uma aliança com Ele? Vamos fazer, meus irmãos, lá dentro do ônibus. Se alguém estiver lá sentadinho no banco, põe a mãozinha no coração assim, somente. E vamos levar o pensamento em Deus. E vamos falar com Deus, para Ele escrever o nosso nome no livro da vida. Amado Deus, soberano e eterno Pai que estás nos céus, te damos graças, Pai, por essas almas que agora estão reconciliando contigo. Aleluias. Oh, meu Deus, que vontade de chorar que dá, meu Deus. Oh, glórias. Pai eterno, envia um anjo do Senhor, uma caneta de ouro agora e uma prancheta. Escreve o nome dessa pessoa, e que essa pessoa agora venha sentir, meu Deus, a comunhão do teu Espírito Santo, e venha se arrepender dos pecados, e venha agora fazer uma aliança eterna contigo. E que esse anjo agora leve o seu nome para ser escrito no livro da vida, e que lá fique, meu Deus, escrito que nunca mais venha a ser apagado esse nome. No nome de Jesus, abençoa, liberta essa vida, liberta dos vícios, liberta daquilo que tem aprisionado, liberta as almas. Senhor, assim nós te pedimos e te agradecemos por essas almas, por estas vidas, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Amém? Amém, povo de Pinhais. Deus abençoa vocês. O nome de aquele que aceitou Ele como Salvador já está escrito lá. No dia do arrebatamento, pode ter certeza, se você continuar fiel, você vai chegar lá e o teu nome está escrito e será chamado para viver eternamente com Jesus. Ele mesmo vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, que possui por herança o reino dos céus, que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A mensagem rapidinha, né? 40 minutos. 40 minutos? Meu Deus, o tempo passa. O tempo passa, né, irmão? Uma oração. 5 almas, né? Deu mais 5 ali? 5 almas. Você viu? Rapaz da sorveteria. Que lindo, hein? Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir.